Alguns filmes de terror até que são assustadores, mas sejamos sinceros, tem algo mais arrepiante do que ler nos créditos um belo de um baseado em fatos reais? Fantasmas, possessões e assassinos da vida real serviram de inspiração para os roteiristas de Hollywood escreverem os longas mais aterrorizantes de todos os tempos. Então se preparem para conhecer 10 casos inacreditáveis que inspiraram filmes de terror inesquecíveis. Meu nome é Viviane Cipriano e sejam bem-vindos ao terceiro vídeo do especial Halloween do canal Luz Acesa. A Garota da Casa ao Lado, de 2007. A sinopse diz o seguinte: Megan e Susan são duas irmãs que perderam os pais em um acidente e, por ordem judicial, passaram a morar na casa de uma tia chamada Ruth. Mas Ruth é uma mulher perturbada e passa a infernizar a vida das garotas com a ajuda dos seus filhos. Elas são presas e torturadas no porão da casa. A única esperança das garotas é David, um garoto vizinho da família e testemunha das atrocidades praticadas. Mas vamos para a realidade aqui, que infelizmente não é tão diferente do filme assim. A trama foi inspirada na história da jovem Silva Likens, de apenas 16 anos. A menina foi deixada por seus pais, que eram trabalhadores de circo, sob os cuidados da vizinha chamada Gertrude Baniszewski. Mas ao invés de cuidar da garota, Gertrude, seus 2 filhos e outras crianças da vizinhança torturaram a menina por 3 meses até que ela morreu. Esse foi considerado o crime mais violento já cometido em Indiana, nos Estados Unidos. A Hora do Pesadelo, de 1984. Apesar de ser um filme bem conhecido, vamos recapitular a sinopse. Um grupo de adolescentes tem pesadelos horríveis em que são atacados por um homem deformado com garras de aço. Ele aparece apenas durante o sono e, para escapar, é preciso acordar. Os crimes vão ocorrendo seguidamente até que se descobre que o ser misterioso é, na verdade, Fred Krueger, um homem que molestou crianças na Rua Elm e que foi queimado vivo pela vizinhança. Agora, Fred pode ter retornado para se vingar daqueles que o mataram através do sono. Mas não precisa se desesperar porque Fred Krueger não é tão real assim. O diretor do filme, Wes Craven, teve a ideia do roteiro após ler um artigo do LA Times que relatavam casos de pessoas lá no sul da Ásia que morreram enquanto tinham pesadelos. Aparentemente, essas pessoas não tinham ligação uma com as outras, mas todas morreram enquanto dormiam. Psicose, de 1960. A sinopse diz: após roubar $40 mil para se casar com o namorado, uma mulher foge durante uma tempestade e decide passar a noite em um hotel que encontra pelo caminho. Ela conhece o educado e nervoso proprietário do estabelecimento, Norman Bates, um jovem interessado em taxidermia e com uma relação conturbada com sua mãe. O que parece ser uma simples estadia no local se torna uma verdadeira noite de terror. O filme foi dirigido pelo aclamado Alfred Hitchcock, que se inspirou no livro Psycho, escrito por Robert Bloch. Esse escritor, por sua vez, morava em uma cidade em Wisconsin, nos Estados Unidos, e soube de um assassinato num vilarejo próximo enquanto lia o jornal. Interessado no caso, ele passou a anotar cada nova informação em um caderninho e, após juntar todas as peças, ele concluiu que havia um assassino em série à solta. Enquanto isso, Ed Gein morava sozinho em um sítio e vivia de entregas e de bicos. Ninguém desconfiava dele até o dia em que ele se tornou a última pessoa que teve contato com uma comerciante local. A mulher era dona de um armazém e sumiu sem deixar pistas. No caderno de registros da sua loja, a última anotação era de uma venda para Ed Gein. A polícia foi ao sítio para fazer algumas perguntas, mas não encontraram Ed. Porém, se depararam com uma cena que fez o queixo de todo mundo cair. A casa inteira era decorada com partes de corpos humanos. Isso mesmo, principalmente na cozinha e no quarto de Ed. Era um verdadeiro horror. Haviam lábios, narizes, crânios, ossos e pele humana revestindo os móveis. E a geladeira estava repleta de órgãos congelados. Ed fazia até cadeiras estofadas com carne humana. As taças e tigelas eram feitas de crânio,
e foram encontradas bolsas, braceletes, calças e coletes de pele humana. Após mais alguma averiguação, encontraram o corpo daquela comerciante dentro de uma estufa. Descobriram ainda que, além de matar, Ed se vestia com a pele das vítimas e comia a carne delas. Assim que localizado, ele foi preso e acusado do homicídio de pelo menos 10 mulheres. Como justificativa, Ed disse que tinha curiosidade de desmontar os corpos para ver como funcionavam. Durante as investigações, descobriu-se que ele roubava corpos no cemitério para extrair seus membros e violava túmulos de mulheres de meia idade que se pareciam com sua falecida mãe. Ed foi julgado em 1968 e declarado mentalmente incapaz. Sendo assim, cumpriu prisão perpétua em um hospital psiquiátrico até 1984, quando morreu. O massacre da Serra Elétrica de 1974. A sinopse diz: em 1973, a polícia texana deu como encerrado o caso de um terrível massacre de 33 pessoas provocado por um homem que usava uma máscara feita de pele humana. Nos anos que se seguiram, os policiais foram acusados de fazer uma péssima investigação e de terem matado o cara errado. Só que dessa vez, o único sobrevivente do massacre vai contar em detalhes o que realmente aconteceu na deserta estrada do Texas, quando ele e mais 4 amigos estavam indo visitar o seu avô. Por mais que muitos não saibam, a história desse filme é vagamente inspirada em eventos reais. E foram os mesmos que eu citei no filme anterior, os assassinatos de Ed Gein. No entanto, Ed não usava uma motosserra e nem fazia parte de uma família degenerada, como é o caso do Leatherface nos filmes da franquia. Mas as atrocidades são bem parecidas. O Exorcista de 1973. A sinopse diz: uma atriz vai gradativamente tomando consciência de que sua filha de 12 anos está tendo um comportamento completamente assustador. Desse modo, ela pede ajuda a um padre, que também é psiquiatra, e este chega à conclusão de que a garota está possuída pelo demônio. Ele solicita então a ajuda de um segundo sacerdote, especialista em exorcismo, para tentar livrar a menina dessa terrível possessão. Mas calma que nenhuma garota possuída rodou a cabeça 360 graus e nem vomitou gosma verde por aí. Mas o autor William Peter, que escreveu o livro que inspirou o filme, se baseou na história de um menino de 12 anos chamado Roland Doe, cujo exorcismo ficou famoso nos Estados Unidos em 1949. A casa da família do garoto era palco de acontecimentos estranhos, como pratos que voavam das prateleiras e barulhos que vinham de quartos onde ninguém estava. Mais tarde, descobriu-se que tudo começou depois que o garoto tentou conversar com o tio, já morto, através de um tabuleiro Ouija. Depois que ele começou a agredir a si mesmo e a machucar quem estava perto, ele foi encaminhado a um hospital psiquiátrico. Lá foram realizadas mais de 30 sessões de exorcismo, até que por fim ele foi curado. O Exorcismo de Emily Rose, de 2005. A sinopse diz: a jovem estudante Emily Rose começa a alucinar e ter surtos cada vez mais frequentes que causam perda de memória. Católica praticante, ela aceita ser submetida a uma sessão de exorcismo. Quem a realiza é o sacerdote de sua paróquia, o padre Richard Moore. Porém, Emily morre durante o exorcismo, o que faz com que o padre seja acusado de assassinato. A advogada Erin Brunner aceita pegar a defesa do padre e argumenta que a condição de Emily não pode ser explicada somente pela ciência. Na vida real, a tal Emily se chamava Anneliese Mitchell e pertencia a uma família alemã muito religiosa. Aos 16 anos, a garota passou a ter comportamentos estranhos e alegava ouvir vozes, além de ver demônios. Ela chegou a ser internada numa clínica psiquiátrica, mas nenhum médico encontrou explicação para os seus sintomas. Dizem que o estado de Anneliese ficou tão crítico que ela chegou a comer insetos e a beber sua própria urina, além de ter grande aversão a crucifixos. Depois de muita luta, a Igreja Católica autorizou o exorcismo da menina, mas ela passou por 60 sessões e o caso só piorou. Em 1976, a garota morreu de desnutrição e desidratação.
Muita gente, porém, alega que ela tinha um quadro de esquizofrenia e que não recebeu o tratamento adequado. Viagem ao Inferno, de 2005. A sinopse diz que um grupo de jovens viaja até o deserto da Austrália. Eles tentam sair do Parque Nacional, mas o carro não funciona. Quando encontram um homem local, acham que estão salvos, mas logo descobrem que estão nas mãos de um sádico e sangrento psicopata. Esse filme foi baseado na história de Ivan Milat, um serial killer que fez 7 vítimas na Austrália durante os anos 90. O seu método consistia em passar uma imagem de bom moço ao oferecer carona para os mochileiros que caminhavam pela estrada. Os que aceitavam a oferta eram levados até a floresta de Belanglo e então eram esfaqueados, baleados e enterrados com as mãos atadas. Mas antes de cometer os assassinatos, ele soltava os mochileiros na floresta para que corressem e aí então iniciava uma caçada sangrenta só para sentir mais emoção. A Maldição da Casa Winchester, de 2018. Segundo a sinopse, Sarah Winchester é herdeira de uma empresa de armas de fogo e acredita ser assombrada por almas que foram mortas pelo rifle criado por sua família, os Winchester. Após as repentinas mortes do marido e filho, ela decide construir uma mansão para afastar os espíritos. A mansão Winchester é considerada assombrada desde a sua construção, em 1884. A responsável pela obra foi Sarah Winchester, viúva de William Winchester, um grande magnata no ramo de armas. Após as mortes de seu marido e filho, Sarah herdou uma fortuna enorme e dizia ver vultos e ouvir vozes. Decidiu então visitar um médium que lhe contou que os espíritos das vítimas de suas armas estavam à sua volta. A mulher então decidiu construir uma mansão gigantesca, com quartos para todos os espíritos que a assombravam, acreditando que assim os ajudaria a passar para o além. A propriedade tem 160 cômodos ao todo, são 40 quartos, 2 salões, sendo um completo e outro inacabado. Conta também com 47 lareiras, 10.000 painéis de vidro, 17 chaminés, 2 subsolos e 3 elevadores. Após a morte de Sarah, todos os seus bens, inclusive a mansão, foram transferidas para o nome da sua sobrinha. A herdeira então tirou alguns itens valiosos da casa e vendeu o resto em um leilão privado. Atualmente, a mansão Winchester, que fica localizada na Califórnia, é um marco histórico. Além de ser protegida pelo Registro Nacional de Lugares Históricos, é uma atração turística bastante frequentada. E os visitantes sempre saem de lá com uma história sobrenatural para contar, viu? Invocação do Mal, de 2013. Sinopse: Harrisville, Estados Unidos. Um casal se muda para uma casa nova com suas 5 filhas. Inexplicavelmente, estranhos acontecimentos começam a assustar as crianças, o pai e principalmente a mãe. Preocupada com algumas manchas que aparecem em seu corpo e com uma sequência de sustos, ela decide procurar um famoso casal de investigadores paranormais, mas eles não aceitam o convite, acreditando ser somente mais um engano de pessoas apavoradas com canos que fazem barulhos durante a noite ou coisas do gênero. Porém, quando eles aceitam fazer uma visita ao local, descobrem que algo muito poderoso e do mal reside ali. Agora, eles precisam descobrir o que é e o porquê daquilo tudo acontecer com os membros daquela família. É quando o passado começa a revelar uma entidade demoníaca querendo continuar sua trajetória de maldades. A trama do longa é inspirado na história real da família Perron. Em 1970, Roger e Caroline Perron compraram uma casa onde pretendiam criar seus 5 filhos. A residência ficava em um terreno muito bonito e já havia abrigado outras 8 famílias anteriormente. Quem olhava de fora não percebia que o local já havia sido palco da dor e do terror. 2 enforcamentos, 1 envenenamento, 2 afogamentos e 4 casos de homens congelados até a morte. A família conta que as manifestações e os aparecimentos de assombrações aconteceram desde o dia em que eles se mudaram para casa, mas nem todas as aparições eram amigáveis. Havia um espírito tão mau que até hoje os Perron não comentaram o que ele fez com a família. Abre aspas, vamos apenas dizer que havia um espírito masculino muito ruim com as garotinhas. Fecha aspas.
Porém, o pior deles era o fantasma de Bathsheba Sherman. Ela era uma mulher casada que vivia numa fazenda vizinha à casa no fim do século XIX. De acordo com a história, ela teria sido acusada de bruxaria depois que um bebê morreu misteriosamente sob seus cuidados. Mesmo não havendo provas de seu envolvimento com bruxaria ou com assassinato, os moradores acreditavam que ela teria matado o bebê para honrar Satanás. A lenda também conta que antes de morrer, ela teria amaldiçoado suas terras e os moradores que viessem a viver no lugar. Foram contadas mais ou menos 25 mortes misteriosas após o seu falecimento. A entidade dessa mulher começou a sentir-se atraída por Roger e fez de tudo para tirar Caroline da casa. Foi então que os Perron decidiram chamar o casal Warren. E para Ed não restava dúvidas, Caroline estava possuída. Uma das filhas disse mais tarde, abre aspas, "A noite em que pensei que veria minha mãe morrer foi a noite mais terrível de todas. Ela falou com uma voz que nunca tínhamos ouvido antes e uma força que não é desse mundo a jogou 6 metros de distância em outra sala." Fecha aspas. E infelizmente as coisas só pioraram. Os Warren não conseguiram resolver o que afligia a família Perron e a solução foi fugir para outro estado em 1980. Em 2013, quando a trama foi para as telonas nas mãos de James Wan, a família Perron e Lorraine Warren estiveram envolvidas no processo e supervisionaram a produção. Na verdade, os Perron sempre apoiaram que a história fosse contada, e a filha Andrea afirmou que o filme é uma versão mais leve do que eles viveram em 1970. E mesmo com todas as histórias, a casa foi vendida algumas vezes. E uma das donas mais recentes, Norma Stuckflick, descreveu a experiência de morar lá como um verdadeiro inferno. Por conta dos fantasmas? Não. Por conta dos fãs de Invocação do Mal que não paravam de invadir sua propriedade, a ponto dela processar a Warner Bros. Em 2015. Depois disso, a casa foi vendida para um casal que já sabia do seu histórico e resolveu registrar tudo em um documentário chamado Ghost Adventures. E esse ano a casa voltou a ser o centro das atenções. Com a pandemia do coronavírus e a febre das lives, os moradores do local decidiram abrir as portas da antiga propriedade para uma live stream. A transmissão aconteceu em maio e mostrou vários cômodos através de câmeras e microfones. Tinha até equipes de investigadores paranormais passando as noites por lá. E eu acompanhei tudo daqui com pipoca, lençol cobrindo os pés e, claro, com a luz bem acesa. Terror em Amityville de 1979. A sinopse diz que em 13 de novembro de 1974, a polícia do condado de Suffolk recebeu uma chamada telefônica que a levou à famosa Casa 112 de Amityville, Long Island. Dentro da casa, a polícia encontrou um crime brutal: o assassinato de uma família inteira enquanto dormia. Poucos dias depois, Ronald DeFeo Jr. admitiu que usou um rifle para matar os pais e seus 4 irmãos, alegando ter ouvido vozes que vinham de dentro da casa e que o influenciaram a cometer os crimes. Um ano depois, George e Kate se mudaram com os filhos para a antiga casa dos DeFeo. Não demora muito para que estranhos eventos comecem a acontecer, afetando a vida da família e indicando que uma presença maligna está oculta na casa. Considerado um dos melhores e mais assustadores filmes de terror baseado em fatos, esse longa conta a história de George e Kate Lutz. O casal com seus 3 filhos se mudaram para a cidade de Amityville em 1975. A família afirmou que sabia que a casa havia sido palco de uma noite de horror, mas que não se importava com o que tinha ocorrido. No dia da mudança, levaram até um padre para abençoar o local e ele alegou em entrevistas posteriores ter ouvido uma voz lhe dizer "get out", tipo saia, enquanto fazia seu ritual. Mas a estadia dos Lutz não durou muito. A família vivenciou áreas estranhamente geladas na casa e viu a porcelana do banheiro ficar preta. Um dos filhos, Daniel, teve uma das mãos esmagada por uma janela. Já a filha Missy tinha uma amiga imaginária que ora aparecia em forma de anjo e ora aparecia em forma de porco. Uma coisa bem agradável, né? E após apenas 28 dias de mudança, a família se mudou e deixou tudo para trás. O casal Warren também teve participação nesse caso, mas não enquanto os Lutz estiveram lá.
Eles investigaram a casa posteriormente. E durante uma das visitas, eles tiraram essa famosa foto que mostra o suposto espírito de um garotinho espiando pela porta. Alguns dizem que ele é um dos filhos pequenos dos Deulfeu que foi assassinado naquela terrível noite. E é isso, fim de lista. Alguns filmes ficaram de fora desse vídeo, como Chuck, o boneco assassino, e Annabelle, mas eu falei deles no vídeo anterior sobre bonecos assombrados. Caso não tenham assistido ainda, é só clicar nesse card aqui que vocês vão direto para lá. Mas antes, deixem o like para mim e confiram se estão inscritos no canal, tá? A gente se vê na sexta que vem. Tchau!